Olá, tudo bem? Eu sou a Rê Nunes, tenho esse canal para falar sobre minimalismo, transformações na vida e como você pode ser muito feliz tendo só o que importa. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito especial, que são as palavras, a importância das palavras e o peso que elas contêm. Pois bem, quando eu mudei a minha relação com as palavras, a minha vida se transformou. Isso foi recentemente e eu quero trazer isso para vocês hoje. Sabe que eu, de uns anos pra cá, tenho uma coisa muito forte com as palavras, eu sou muito conectada a isso. Minha letra nem é muito bonita, nem é nada disso, mas eu amo escrever, eu amo postar coisas que eu escrevi com as minhas próprias mãos, não digitadas, escritas mesmo, sabe? Eu sempre gostei de falar palavras positivas e eu amo quando isso se espalha por aí. Até esse vídeo eu tô gravando porque dias atrás a Juliana Paz, postou do nada uma frase que eu escrevi à mão. E aí eu falei, cara, como palavra tem poder. Eu preciso conversar com o pessoal do YouTube, com as minhas amigas e meus amigos de YouTube sobre isso, porque é uma coisa que eu acredito de verdade. Sabe que depois que eu passei a ser minimalista, eu passei muito a filtrar o que entra na minha vida. E aí também estão as palavras, o que eu escuto ou até mesmo o que eu falo. Eu tenho certeza que como nós filtramos mais o que entra na nossa vida, não é relativo só ao material. As palavras e as coisas que as pessoas, sentimentos que as pessoas passam pra gente também começam a ter uma importância diferente. E é muito sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Bom, e como vocês sabem, aqui não é só teoria, o negócio é a prática. Então, ó, no final eu vou deixar várias dicas práticas para mudar a sua vida, assim como eu transformei a minha e ficar muito mais feliz. Então, vai até o final do vídeo. Bom, uma coisa muito importante que eu quero falar pra vocês é que tudo que a gente coloca pro mundo, o mundo entende de alguma maneira. Eu não tô falando de religião, eu acredito em Deus, se você não acredita não tem problema. Não sei qual Deus você acredita, mas enfim, não é sobre religião, é sobre acreditar em alguma coisa. E sim, tudo que a gente coloca pro mundo de palavras, ou de pedidos, ou de desejos, ou de rancor, ou de raiva, o mundo entende de alguma maneira e vai te devolver. Por que eu tô falando isso? Porque eu comecei a observar pessoas que eu admiro muito e eu ouvi muita gente dizendo o quê? Que antes de ter o sucesso ou antes de realizar o que aconteceu na vida, já projetava isso, ou já escrevia, ou já falava, ou já conversava sobre o assunto. Você vê que as palavras estavam sempre presentes e isso começou a me encantar. E eu comecei a pensar muito nisso. E eu comecei a observar o que essas pessoas falam, o que elas escrevem, e comecei a admirar isso. E eu falei, peraí, isso vai funcionar pra mim. Se funciona pra todo mundo, por que pra mim não? Claro que vai. Então, ó, o pensamento positivo e as palavras funcionam desde então. Só que isso também pode acontecer ao contrário. O que eu quero dizer com isso? Isso também pode ser aquele momento negativo. Sabe aquela coisa quando você não tá legal? E aí você fala uma besteira, você fala um palavrão, e aí você fala coisa que você nem queria dizer. Isso também ressoa pro mundo. Você já fez isso? Isso acontece, gente, e a gente ressoa pro mundo. Então eu passei a observar e policiar um pouco disso. Eis que, dias atrás, estava ouvindo a Dani Nossi, que eu adoro, falando sobre esse tipo de coisa, do peso das palavras, e ela falou uma coisa que foi muito importante pra mim e eu quero passar pra vocês. Que foi o seguinte, ela começou a falar que a gente deve retirar da nossa vida as palavras negativas, que a gente fala automaticamente, e é muito comum, às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, eu comecei a observar e eu percebi que eu falo assim, ó, nossa, eu quero morrer quando acontece tal coisa. Aff, eu odeio aquilo. Cara, eu quero morrer é muito pesado. Eu não quero morrer, eu amo a minha vida. Então, por que eu falo isso? Ou então, eu odeio tal coisa. Ódio é uma palavra muito forte, gente. Eu não odeio nada nem ninguém. Por que eu vou falar isso? Só que é uma coisa que se torna meio natural. Ou então, ah não, dieta não é pra mim, eu não consigo. Cara, por que você não consegue? Então, quando a gente coloca essas palavras negativas na nossa frente, meio que a gente já faz, a gente já avisa pro universo, ó, sou assim, não vou fazer, não vou realizar, não vou conseguir. Vamos tirar isso da nossa vida? E de fato, quando ela foi falando, eu fui percebendo. Essas pessoas que eu admiro falam sobre isso, que eles não usam esse tipo de termo. E por que eu uso? E de lá pra cá, muitas vezes eu comecei a observar que às vezes eu falo, porque é automático, e aí eu retiro. Ops, não é isso que eu queria falar. Então faz umas 3 semanas, um mês mais ou menos, que eu vim mudando o meu comportamento. E eu percebi que minha vida melhorou com isso. E é isso que eu quero passar pra vocês. Então neste momento, é o seu momento de parar e observar. O que de negativo você se coloca na vida?
Seja por um palavrão, seja por um eu não consigo, não é pra mim, ai não, eu sou pobre, por isso que tal coisa, ah não, eu nunca vou conseguir. Cara, repara nisso que você faz e começa a tirar esse tipo de coisa, essas travas. Porque você falar, você já projeta e você já se trava, entende? É muito real isso, gente. Quantas pessoas saíram do zero e conquistaram o mundo? Por que você não pode ser assim? Será que não é você que está colocando essa própria trava na sua vida? É nisso que eu acredito. E é isso que eu comecei a mudar. E eu percebi a vida transformando. E tem tudo a ver com minimalismo. Porque a minha cabeça de minimalista mudou junto com isso. E tem me ajudado muito a ser mais feliz. E agora eu vou contar uma coisa real que aconteceu na minha vida, que doeu pra caramba. Mas pra você escutar, eu vou pedir sim pra você se inscrever no canal, pra você tocar o sininho, curtir lá e depois comentar. E só assim a gente cresce e só assim eu consigo continuar fazendo conteúdo pra vocês. Então se você gosta do canal, já se inscreve e toca o sininho lá, por favor. E agora eu vou contar uma coisa que acontece e aconteceu na minha vida e que antes me abalava muito, mas agora eu apliquei um filtro minimalista, e sabe, um filtro do minimalismo que mudou. E muitos de vocês podem passar por isso, ou recebendo como eu, ou fazendo, então é bom a gente se policiar. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso, que é o seguinte. Bom, no meu trabalho existe uma pessoa que tudo que eu faço, essa pessoa critica. E quando ela não critica, porque às vezes eu faço uma coisa muito boa, gente, não dá pra criticar, ela me trata como, ok, não fez mais que sua obrigação. Quando eu comecei a observar isso, depois desse minimalismo aplicado nas palavras e tal, eu parei pra pensar, eu falei, primeira coisa, eu não quero ser essa pessoa. Então, se eu faço isso com alguém também, eu vou cortar. Então eu comecei a observar o passo a passo. E aí, gente, é o seguinte, eu percebi que tudo que eu fazia e que eu queria levar super feliz, mostrando que eu tinha feito corretamente no meu trabalho, no meu dia a dia, essa pessoa ou olhava com pouco caso, ou queria apontar alguma coisa errada, ou então me dava um feedback assim muito estranho, porque não era aquele feedback concreto do tipo assim, ó, aqui você errou, faça melhor. Porque quando você recebe um feedback assim, você vai lá e melhora e pronto. Agora um feedback subjetivo do tipo, não, essa negociação tinha que ter sido diferente. Ok, mas por que diferente? Não, tinha que ter sido diferente. Sim, gente, já recebi feedback desse tipo. Tipo, não explico o porquê, sabe? Ou então, você precisa melhorar o seu conhecimento sobre os aparelhos. Cara, mas eu estudo muito os aparelhos. Melhorar o quê? Eu treino, eu vou na academia, eu trabalho com fitness, por isso que eu tô falando isso. O que você quer dizer sobre isso? E a pessoa não justifica. E aí, eu comecei a perceber e eu juntei forças, porque eu sei que eu trabalho direitinho. E eu falei, não, isso não pode mexer comigo. Eu não vou ser essa pessoa que eu vou me abalar. Então eu vou filtrar tudo isso. E aí eu comecei a perceber que é verdade, uma frase muito importante que eu vou colocar aqui. Que às vezes, o que a pessoa fala sobre o outro quer dizer mais sobre ela do que sobre o outro. É confuso ou vocês conseguem entender? Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela critica o outro sem perceber, mas na verdade ela tá falando sobre ela e não sobre o outro. Porque assim, existe feedback. Feedback é super importante, eu amo feedback. Eu adoro quando vocês me criticam, eu adoro na empresa quando eu recebo um feedback, mesmo que negativo. Por quê? Porque feedback é um presente, é uma chance de melhorar. Agora, quando esse feedback é simplesmente uma crítica, uma paulada, e não tem um porquê, aí você fala, peraí, será que é isso mesmo? Eu, por exemplo, toda vez que eu recebo uma crítica, eu pergunto pra pessoa, se eu não concordo, eu pergunto pra pessoa, mas você acha que eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar? Me ajuda, como eu posso melhorar? Porque daí a pessoa vai te ajudar e você vai melhorar. Ou então, quando eu vejo que esse feedback realmente funcionou, eu já agradeço de cara porque a pessoa tá me ajudando, então tudo bem. E aí que tá, aí cabe filtrar. E aí eu vou jogar essa história toda pro outro lado. Porque quando eu percebi que essa pessoa lá do meu trabalho fazia isso comigo, eu falei, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa na vida de ninguém. E eu decidi mudar, indiferente de como eu era. E é isso que eu quero trazer pra vocês. Então hoje, gente, quando eu vou falar da vida de alguém, ou quando eu vou falar pra alguém mudar, ou quando eu quero dar uma dica ou um feedback, eu penso muito. Porque eu me coloco no lugar da pessoa. Será que a pessoa não fez o melhor da vida dela pra estar lá? Porque as palavras que eu jogar pra essa pessoa podem mudar a vida dela, tanto pro negativo quanto pro positivo. Então falar mal de algum trabalho, falar mal que alguém faz uma coisa errada, isso dói muito. Você quer ser essa pessoa que joga o negativo pro mundo? Desculpa, eu não quero ser.
Eu quero dar feedbacks reais e verdadeiros. Claro, às vezes a pessoa vai precisar ouvir certas coisas, mas eu não vou ser aquela pessoa que vai destilar veneno em tudo. Eu não sou isso. Então, se você é minimalista e se você gosta de ser minimalista em tudo, usa para as palavras também. Tanto para as palavras que você recebe, usa esse filtro, então às vezes ignora. Se você percebe que a pessoa tá te criticando só por criticar, é sobre ela, não é sobre você. Desencana. Então, se você quer realmente ser aquela pessoa minimalista completa em todos os sentidos, projeta para o mundo, escreve para o mundo, fala para o mundo coisas positivas. Como fazer isso? Agora eu vou dar as minhas dicas super de coração que transformaram a minha vida e irão transformar a sua também. E se você tiver mais dicas, comenta aqui que daí a gente faz essa troca. Bom, uma coisa muito importante que mudou minha vida e que vai mudar a sua. Eu tenho esse caderninho aqui, que é um caderninho super simples, e eu ganhei de uma pessoa muito especial, que é o Paulo Cuenca. Sabe o Paulo Cuenca e Dani Nossi? Sim, eles foram meus mentores. E eu ganhei esse caderninho deles, que era para anotar, na verdade, as aulas. E aí o que eu fiz? Eu passei a anotar os meus desejos. Então aqui realmente é um caderninho do pedido, gente. Não é um caderninho do agradecimento, é um caderninho que eu vou pedir as coisas. Então, por exemplo, eu quero conquistar tal coisa, eu quero ter sucesso em tal coisa, eu quero realizar tudo, eu escrevo aqui. Não tem problema que você está pedindo demais, não tem problema nenhum. Escreve, porque tudo que a gente escreve tem uma carga tão forte que vai acontecer. Escreva coisas positivas no seu caderninho. Coisas positivas mesmo, pra você, pro outro. Não vai escrever nada pra prejudicar ninguém, hein, gente? Escreve coisa boa e vai realizando. E é legal, conforme vai acontecendo, depois você vai olhar e vai falar, olha... E eu ponho data também, viu? Ó, não vou ficar mostrando muito não, porque tem minhas coisas pessoais. São folhas em branco, eu vou escrevendo e aí virou um diário de pedidos e de metas. E eu deixo aqui por perto. Toda hora que eu tenho uma vontade de alguma coisa, eu vou lá e escrevo. E ó, tem coisa que eu pedi aqui que já aconteceu. E aí, dica número 2, pare de falar coisas negativas e pesadas, principalmente sobre você. É aquilo lá que eu falei, que eu tinha, não faço mais, tinha aquela mania de, quero morrer quando acontece tal coisa. Nossa, eu odeio tal coisa. Detesto. Chega disso, gente. Para de falar coisa negativa pra você mesmo. Cortei total. Outra coisa, estou tentando tirar os palavrões da minha vida, as palavras feias e tal. Ok, às vezes é mania, é visto, tem gente que adora, mas tem um peso, né? Eu tô tentando. Se você curtir aí, comenta. Tô tentando aí tirar. Espero falar cada vez menos, ainda mais quando é pra falar de alguém, sabe? Tô evitando. E aí vem a dica mais importante deste vídeo. Feedback. Como dar um feedback, principalmente negativo, que às vezes é importante. Eu, por exemplo, no trabalho lidero uma equipe, gente, não é tudo flores, eu tenho que dar feedback negativo. Que eu faço e dá super certo. Toda vez que eu vou dar um feedback negativo, eu começo falando de uma coisa positiva da pessoa. Porque é o seguinte, se a pessoa tá na minha equipe, se eu gosto de assistir a pessoa num canal do YouTube, se eu sigo ela no Instagram, é porque tem uma coisa positiva, gente. Ou então não corta, né? Então manda embora. Então, se tem uma coisa positiva, eu vou começar falando dessa coisa. Aí eu vou começar assim. Pessoa X, você atende tão bem os clientes que chegam aqui na loja, você tem um jeito tão bom de lidar com as pessoas. Porém, quando você faz tal coisa, não está funcionando, não é? O que você acha? Entenderam o que eu faço? É muito diferente de você chegar para a pessoa e falar: olha o que você está fazendo, tá vendo como você faz tal coisa? Eu sempre dou o ponto positivo, porque todo mundo tem um ponto positivo, então eu dou esse ponto positivo para a pessoa se conectar comigo, entender que eu não quero mal de ninguém. E aí eu venho com a tal crítica, ou tal feedback, ou pedido de mudança. Entende que a nossa conversa fica totalmente diferente? Então é assim, é simples assim. E aí quando eu vou criticar e eu percebo que essa crítica é totalmente, rasa, não tem por que fazer, eu guardo pra mim, eu não faço. Então é isso. Essa é a dica mais importante, preciosa que eu quero dar pra vocês. E eu quero saber se pra vocês isso fez algum sentido. Já falei bastante, como eu disse, esse pode ser o primeiro vídeo de uma grande série, porque essa questão das palavras modificou minha vida. E como eu disse pra vocês no começo do vídeo, eu quero ser uma pessoa das palavras do bem. Então, ó, eu tenho escrito várias frasezinhas, essa daqui é simplesmente falando sobre como as coisas acontecem. Não pergunte pra Deus como ele vai fazer, ele simplesmente faz. Eu acredito nessas coisas, então eu gosto de jogar essas mensagens pro mundo. E é assim que eu prefiro ser. Então, comenta aqui se você gostou, se você quer parte 2, parte 3, parte 4. Vamos trocar essa ideia, porque as palavras têm muito peso e é muito bom ter uma vida leve. Amo vocês, obrigada por ficarem até aqui. Amo minimalismo,
amo o quanto a vida pode ser leve e feliz. Um beijo enorme e até o próximo. Tchau, tchau!